بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas, mensageiros e seguidores. Continuamos, inshallah, com a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e nós chegamos a falar sobre os 3 primeiros anos da divulgação. E falamos sobre esses 3 anos, eles eram 3 anos secretos, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não espalhou a mensagem para todas as pessoas em Meca. E ele foi somente para as pessoas que ele tinha confiança nelas, para divulgar a mensagem, e a maior parte dessas pessoas que entraram, eles eram as pessoas de confiança, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam atingiu nesses 3 anos mais ou menos 200 pessoas, né? Os primeiros 6 meses entraram aqueles companheiros que nós citamos os nomes deles, e nós tínhamos falado sobre Sa'd. Sa'd, não é isso que vocês querem? Tá. Sa'd, sim, ainda Sa'd. Sa'd ibn Abi Waqqas, que ele foi a primeira pessoa que atingiu incrédulo em Meca, porque nós falamos que esses primeiros 3 anos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou que as pessoas ocultassem, escondessem o Islã delas. Então elas não divulgavam o Islã delas para as pessoas, e eles praticavam as orações, porque no começo do Islã eles tinham somente 2 orações, uma de manhã e uma à tarde. Então eram 2 que era praticada, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam anunciou a eles a colocar em prática. E eles praticavam distante de onde ficavam as pessoas ao redor de Meca, ao redor da Kaaba, e eles iam para os lugares afastados para praticarem essas orações e ouvirem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até que certo dia os incrédulos, alguns incrédulos, eles viram alguns muçulmanos praticando as orações deles nos lugares afastados, e eles foram xingar os muçulmanos e foram até agredi-los. E o Sa'd, ele pegou um osso e foi lá e atingiu esse incrédulo que tentou agredi-los, e sangrou ele. Aí por isso que falam, o primeiro sangue que foi jorrado no Islã foi através do Sa'd, que ele foi se defender daquele incrédulo que foi agredi-los quando viu que eles estavam praticando as orações. E aí nós falamos também sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que escolheu a casa de um dos seus companheiros, que era Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, que tinha 16 anos somente. Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, porque era de uma outra tribo, e as pessoas jamais iriam imaginar que ele entrou no Islã, ou que poderia ser escolhido a casa dele para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se reunisse com seus companheiros dentro da casa de Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Então, já nos primeiros meses, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam escolheu essa casa do Al-Arqam, que era perto da Safa também. Então era um pouco afastada da Kaaba. O local onde as pessoas se reuniam bastante. E era de uma tribo que era não era da tribo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim, Bani Abd al-Muttalib, mas sim era de uma outra tribo. Então as pessoas jamais poderiam imaginar que as pessoas iriam se reunir com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naquele local. E aí ficou aqueles 3 anos na casa de Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, sendo praticado o Islã. O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenava para as pessoas ali? Com certeza, os versículos que foram revelados, nós falamos que eram Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Depois foi o segundo versículos, ou a surata, uma parte da surata de Al-Muddathir, que seria a surata 74, número 74, onde Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, levante e divulgue a mensagem. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ. Esses são os versículos que foram citados, o começo dessa surata, Surat Muddathir, Surat 74. Então essa surata, ela foi uma das primeiras também
o início dela foi uma das primeiras a serem reveladas, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ordenava que as pessoas aprendessem esses versículos, e eles recitavam junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esses versículos. Depois veio uma outra sura, Surat al-Muzammil, que seria a surata número 73, onde Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a acordar durante a noite, a praticar orações durante a noite. Al-Muddathir, Al-Muzammil. Primeiro foi revelada Al-Muddathir, depois foi revelada Al-Muzammil. Al-Muddathir é a surata número 74, Al-Muzammil é a surata número 73. Ela vem antes dela, né? Primeira Al-Muddathir, 74. Segunda Al-Muzammil, 73. E elas foram reveladas depois de Iqra. Então eram poucas suras, poucos versículos revelados, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenava os seus companheiros a recitarem esses versículos e refletirem sobre cada um desses versículos. Também dentre as adorações dentro da casa do Arqam era que eles refletissem sobre a criação de Allah subhanahu wa ta'ala, e para que as pessoas adorassem ao único Deus. Também a presença do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perante eles olhando para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e eles aprendendo sobre a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso que nós falamos que a conduta dentro de casa, com os nossos filhos, ela afeta muito. As pessoas devem ter as melhores condutas dentro das suas casas, para que isso seja passado para os seus filhos. Dizem que Imam Ahmad ibn Hanbal, quando ele dava aula de hadith para os seus discípulos, 5.000 pessoas assistiam. 5.000 pessoas assistiam à aula dele, e apenas entre 200 e 300 pessoas que escreviam. E aqueles que escreviam são aqueles que queriam aprender mesmo hadith. Daí os demais, era perguntado para eles: por que vocês vêm assistir a aula do Imam Ahmad se vocês não escrevem? Porque aquilo não fazia sentido, uma pessoa chegar lá e sentar sem que ele anote aquilo que era passado pelo Imam Ahmad. Eles diziam: nós estamos aqui aprendendo da conduta do Ahmad, e não do ensinamento só, não, da conduta, como é que ele senta, como é que ele sorri, como é que ele fala, como é que ele conversa com as pessoas. E assim os Sahaba, os primeiros, eles aprendiam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sua conduta. E imagine o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele foi criado por Allah subhanahu wa ta'ala, e todas as questões da vida dele, os mínimos detalhes da vida dele, eram ensinados por Allah subhanahu wa ta'ala, e os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passaram para nós todos os detalhes da vida dele, até como ele sorria, como ele falava, contavam as palavras dele, como ele olhava, como ele andava, como ele sentava, como ele ia ao ir de encontro com seus companheiros, como ele entrava em casa, como ele saía de casa. Então, os detalhes da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passadas para nós, jamais você conseguirá ver alguém passar em qualquer livro ou qualquer história a vida de uma pessoa da maneira que passaram para nós sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os detalhes da vida dele. Então, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nesses 3 anos eram contados. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam escolheu entre as pessoas nobres, entre as pessoas ricas, entre as pessoas inteligentes, entre as pessoas fortes, entre as pessoas fracas, entre os pobres, entre os ricos, as mulheres, crianças, jovens, velhos. Então, aquela mistura do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que tinha escolhido, só que eram as pessoas firmes, as pessoas que realmente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam analisou em cada um deles que esse poderia ser um alicerce na base, uma base para a divulgação da mensagem futuramente. Eram somente de Meca que as pessoas se convertiam ao Islã? Não. O Islã naquela época, os incrédulos, eles viam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ele começou uma divulgação e que havia algo diferente em Meca, mas eles não davam muita atenção naquilo que era divulgado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e das pessoas entrarem no Islã, porque aquilo não era abertamente. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele escolheu o que Allah subhanahu wa ta'ala determinou para ele, que nos primeiros 3 anos ele escolhesse que isso fosse secreto, porque Quraysh, a Meca, era o centro das adorações das tribos árabes naquela região. Então todas as tribos árabes fora de Meca, eles tinham seus ídolos dentro de Meca. Então, contrariando esses ídolos, então ele iria contrariar o quê? Contrariar um dos princípios de Quraysh, que seria eles preservarem os ídolos e aquilo que eles adoravam. Então eles não iriam aceitar. Você vem falar para nós sobre um único Deus, e esses deuses que nós temos aqui, 365 deuses ao redor da Kaaba, que tinham esses ídolos adorados por Quraysh e por outras tribos, eles não aceitariam, porque Meca também era o centro comercial. As pessoas vinham de todos os lugares. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam divulgando a nova mensagem, isso iria afetar também no comércio de Meca. As pessoas iriam falar: então não é mais aquilo que nós conhecíamos. Talvez poderia afetar no comércio deles. E eles eram a tribo mais respeitada dentre todas as demais tribos. Então eles não queriam que esse respeito saísse da mão deles, né? Vindo com uma nova religião. Só que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como nós falamos, ele pegou as pessoas, ou divulgou para as pessoas mais nobres, para que aquilo abrangesse toda a Meca, Quraysh inteira. Então não havia uma tribo dentro de Quraysh, a não ser que entrou o Islã. Uma pessoa dentre elas se converteu ao Islã. E nós citamos vários dos nomes dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas aulas passadas. Dentre aquilo que foi levado para fora de Meca, algumas pessoas que vinham para Meca e ouviam falar sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talvez eles se convertiam. Só que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam anunciava a eles que por enquanto não é a hora de vocês divulgarem isso que vocês estão fazendo. Dentre eles, Abu Dharr. Abu Dharr, todos conhecem o nome desse sahaba, Jundub ibn Junada. Ele tem vários hadith. Abu Dharr era uma das tribos chamada tribo de Ghifar. Tribo de Ghifar, que era entre Meca e Medina. Abu Dharr era uma das pessoas, no tempo da ignorância, antes do Islã, ele adorava a Deus da forma dele. Ele não adorava ídolos, ele rezava, se prostrava. E quando perguntavam para ele o motivo, por que você faz isso, ele fala: eu prostro para um único Deus, eu sei que há um único Deus e somente Ele merece adoração, só que não sei como adorar a Ele, a não ser dessa forma. Até que ele ouviu falar sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Meca, e ele na tribo de Ghifar. Ele mandou o irmão dele, Unais. O irmão dele era um dos grandes poetas. Disse para ele: vá para Meca, descubra para mim sobre essa pessoa que dizem que é profeta, o Muhammad alayhi salatu wassalam. Veja se ele realmente, que pessoa que ele é. O Unais, ele foi lá e ficou um tempo dentro de Meca, ouviu algumas palavras de uma forma ou de outra sobre o Alcorão, e ele voltou para Ghifar. Foi até o irmão dele, Abu Dharr, e disse para ele: eu ouvi que há um homem chamado Muhammad, está dizendo que é mensageiro de Allah. Até que o Abu Dharr, ele soube de uma pessoa dentre os muçulmanos e falou para ele sobre a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele anunciou que essa mensagem, que era a mensagem que era verdadeira, que acreditar no único Deus e não adorar aos ídolos. Aí ele se encontrou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e anunciou o seu Islã. Até tem várias versões sobre a história do Abu Dharr, onde dizem que depois que o Abu Dharr anunciou o seu Islã, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: não é o momento agora de você anunciar abertamente em Quraysh, volte para a sua tribo
e divulgue a eles a mensagem, e quando você ouvir que eu saí desse lugar e que a mensagem ela foi abertamente para todas as pessoas, aí você vem até mim com a sua tribo. O Abu Dhar, ele ficou ali e antes de sair e ir para a sua tribo, ele parou em Meca e disse para as pessoas: eu testemunho que não há outra divindade além de Allah e que Muhammad é mensageiro de Allah. As pessoas foram lá e viram: que pessoa que é essa? Está divulgando uma palavra diferente. Foram lá, começaram a bater nele até que sangraram ele, e até que Al-Abbas, o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi lá e salvou ele e disse para as pessoas: por que vocês estão batendo numa pessoa onde as nossas caravanas que vão para a Síria, elas passam pela tribo dele? E se vocês matarem ele ou prejudicarem ele, as suas caravanas não vão mais conseguir passar pela Rifar. Aí eles deixaram o Abu Dhar. Dizem que Abu Dhar permaneceu um mês dentro de Meca somente bebendo de Zamzam, sem comida nenhuma. Imaginem, pois ele falou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele permaneceu em Meca sem comida e somente indo para Zamzam, tomando água de Zamzam, e ele não sentia fome nem sede depois de tomar essa água, até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele que Zamzam é comida para aquele que quiser, que intencionar que seja comida, e é bebida para aquilo que intencionar que seja bebida. E Zamzam é isso mesmo, né? A pessoa que bebe o Zamzam, ele pode intencionar Zamzam para várias questões, que seja comida, que seja uma bebida, que seja um remédio. E Zamzam, ela é uma água abençoada. Abu Dhar, ele voltou depois para a sua tribo, e depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi para Medina no ano 13, Abu Dhar, ao chegar na tribo de Rifar, ele divulgou a mensagem para o seu irmão, para a sua mãe, para os seus parentes, e eles se converteram. E depois, para a sua tribo, disseram que a metade da tribo de Rifar se converteu com Abu Dhar. Depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrou para Medina, toda Rifar foi para Medina. Chegando em Medina, a outra metade se converteu para o Islã, até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: Rifar, ghafarallahu lahum. Rifar, a tribo de Rifar, que Allah perdoe todos eles, que todos eles se converteram para o Islã. Então essa era uma pessoa que não era de Meca. Abu Dhar era de uma outra tribo. Ele se converteu e mandou que a sua tribo fosse também ouvir a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde eles também se converteram. Depois de 3 anos, esses 3 anos na realidade eles foram os 3 anos que foram a base da religião islâmica, como nós tínhamos falado, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele já tem uma pessoa em cada tribo que se converteu ao Islã. Ele tem alguns ricos, ele tem algumas pessoas que têm posição, tipo Abu Bakr e outros. Ele tem as pessoas fortes como Sa'd, Talha ibn Ubaydillah e outros. Ele tem algumas pessoas que são dentre os pobres, ele tem dentre as mulheres, ele tem dentre as crianças. E assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conseguiu levar a mensagem para várias pessoas, onde se estabeleceu a da'wah no começo sem que ela seja divulgada, até que Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ano 3 da mensagem. A gente fala ano 3 da mensagem, diferente quando nós falamos da Hijra depois da migração, aqui da mensagem. Então depois de 3 anos da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam novos versículos. Esses versículos foram os versículos da Sura Ash-Shu'ara, na Sura 26, no versículo 214, onde Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. أنذر عشيرتك الأقربين.
Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: e advirta e alerte as pessoas que são mais próximas de você. Então, para começar a divulgar a mensagem para as pessoas próximas que eram da tribo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os mais próximos, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, são essas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ele a divulgar a mensagem. E o outro versículo também que Allah subhanahu wa ta'ala revelou a ele: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Fasda' bima tu'mar. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que ele proclame a mensagem que ele foi ordenado a proclamar e disse: e afaste dos politeístas. Isso é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Antes desses versículos, Allah subhanahu wa ta'ala ele revelando, quando que nós falamos sobre a Surah Al-Muzammil: Ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila. Aquele que está encobertado, levante durante as noites, a não ser um pouco só das noites para você descansar, e a maior parte da noite para você levantar e rezar e implorar para Allah subhanahu wa ta'ala. Qum al-layla, levante as noites, illa qalila, a não ser um pouco da noite para você descansar naquele pouco período durante a noite. A maior parte que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi ordenado a levantar durante as noites. Qum al-layla illa qalila, nisfahu, a metade da noite, aw inqus minhu qalila, ou diminua um pouco da noite em relação à sua adoração. Aw zid alayhi, ou aumenta um pouco da metade da noite para você adorar a Deus subhanahu wa ta'ala. Aw zid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila, recite o Alcorão da forma que foi revelado até você. Esses versículos que foram revelados ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qual o motivo disso? Allah subhanahu wa ta'ala de ordenar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de levantar durante as noites para praticar as orações, para suplicar a Allah, para recitar o Alcorão sagrado. Aí Allah subhanahu wa ta'ala lhe dá o motivo dessa ordem de Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo para nos ensinar também algo importante na nossa vida. Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nós iremos revelar sobre você palavras que são pesadas. Quais são as palavras pesadas? Pesadas que você deve suportar, porque elas não são fáceis, que seria o Alcorão, as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Da questão da divulgação, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iria sentir o desafio das pessoas, ele iria ser atacado pelas pessoas, iria ser xingado pelas pessoas, iria ser magoado pelas pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo para ele: para você suportar isso, você tem que levantar durante as noites, rezar, recitar o Corão, suplicar para Allah subhanahu wa ta'ala. E vão vir versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala ele vai determinar algumas ordens que talvez elas sejam fortes para você. Isso nos ensina que qualquer dificuldade que nós tivermos na nossa vida, nós temos um exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ele de levantarmos durante as noites e nos apoiarmos em Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah irá nos facilitar essas dificuldades que viriam pela frente. Tá, então esses versículos que Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para dizer a ele que pela frente vem algo difícil. Pela frente virá questões que talvez para você suportar, para você aguentar, para você levar em frente, você precisaria de um apoio grande de Allah subhanahu wa ta'ala, e por isso esse apoio somente virá quando você está com Allah subhanahu wa ta'ala. Se a gente se afastar e falar: Ya Allah, nos tire das dificuldades, não, você tem que estar junto com Allah subhanahu wa ta'ala, se envolver na adoração com Allah subhanahu wa ta'ala, aí Allah subhanahu wa ta'ala irá tirar as suas dificuldades. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ordenou depois para ele, dizendo: Wa andir ashirataka al-aqrabin. Aqui começou as ordens. A ordem que seria o quê? Alerte e adverte as pessoas mais próximas de você. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqui ele vai sair dos 3 anos do silêncio, que não estava divulgando para as pessoas, para chamar
as pessoas mais próximas dele para divulgar a mensagem aberta. Então a divulgação da mensagem aberta, ela começa depois desses 3 anos, a partir desse versículo. O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele chamou os parentes mais próximos. Disse para o Ali ibn Abi Talib e outros companheiros: chamem a nossa família, que seriam Abdul Muttalib, Bani Fihr e Bani Ka'b. E ele chamou entre 40 e 45 pessoas dos seus parentes. E ele fez uma comida a eles, e eles sentaram para comer na casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando terminaram, antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falar com eles, levantou Abu Lahab. Abu Lahab era o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele disse: ó Muhammad, nós estamos sabendo que você veio com uma mensagem nova para contrariarmos os nossos pais, contrariarmos os nossos ídolos, nossos deuses, contrariarmos os nossos costumes. Você deve parar e não ir em frente com essa mensagem. E ele falou outras palavras, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e as pessoas ouviram. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naquele dia, ele não comentou nada, deixou somente as palavras do Abu Lahab, e as pessoas levantaram e foram embora. No outro dia, ou poucos dias depois, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chamou novamente as mesmas pessoas. E assim que terminaram de comer, aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam levantou e disse para eles algumas palavras, dizendo que Deus era único e que ele era o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, e que jamais alguém dentre os árabes ou do mundo veio para eles igual aquilo que ele veio para as pessoas, para salvá-las do fogo do inferno, a não ser os mensageiros anteriores a ele. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi falando algumas palavras para divulgar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala e levar a mensagem para as pessoas mais próximas, como Allah ordenou ele a fazer. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. E adverte as pessoas mais próximas. Essas eram as pessoas mais próximas. Eles levantaram, Abu Lahab, ele levantou também e falou outras palavras mais pesadas para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib, que seria outro tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele levantou e disse algumas palavras em apoio ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. São 2 tios, um contrariou totalmente e o outro estava a favor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e nenhum dos dois se converteu. Abu Talib e Abu Lahab. Passou um tempo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele chamou mais tribos dentre Quraysh, especificou mais os nomes, e ele foi até As-Safa. Foi até As-Safa, um lugar chamado Safa. Safa, onde nós, quando vamos fazer Umrah ou Hajj, nós fazemos aquele percurso entre Safa e Marwa. Safa é um monte, uma montanha ali, que atrás dela tem um vale. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em cima do Safa, ele começou a falar em voz alta para chamar as pessoas: Ya Bani Abdul Muttalib, Ya Bani Fihr, Ya Bani Ka'b, Ya Bani Fulan, Ya Bani Fulan. Ele foi chamando as tribos de Quraysh. Ya Safiya Ammata Rasulillah, ó Safiya, tia do profeta Muhammad, ó Abbas, tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ó Fátima, filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele foi chamando por tribos e foi chamando por alguns nomes, até que todos eles se reuniram. Aqueles que a voz do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam atingiu, eles vieram. Aquele que não pôde vir, ele mandou alguém para estar ali presente, porque é o Muhammad que estava chamando eles. E o Muhammad alaihi wasallam, ele era conhecido entre as pessoas. E nós passamos uma parte quando eles estavam reformando a Kaaba, que ele foi aceito, e todos eles disseram: é essa pessoa que nós respeitamos. Eles aceitaram ele para
solucionar o problema que eles tinham. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hora que as pessoas se reuniram, todas elas, aí ele disse a eles: imaginem, se eu falasse para vocês que há um exército em cima dos seus cavalos, está por trás desse vale, querendo atacar Meca, vocês iriam acreditar em mim? Por que dessas palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ele queria saber se realmente eles confiavam nele. Por quê? Você sabe que a questão do Ashab al-Fil, do elefante, quando no tempo do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que vieram atacar Meca, eles foram, o que aconteceu com eles? Allah subhanahu wa ta'ala acabou com eles. Isso significa que ninguém se atreve a atacar Meca, né? Porque todas as pessoas naquela época, aquilo já fazia o quê? Fazia 43 anos que tinha acontecido. Então é um fato recente. As pessoas de todos os lados do mundo que ouviram sobre o fato do exército do elefante, como é que ele foi destruído, ninguém mais se atrevia a nem pensar em atacar Meca, né? E assim, se alguém falasse: olha, tem um exército que vai atacar Meca, o pessoal falasse: está mentindo. É uma coisa que não tem lógica, é uma coisa que as pessoas hoje não imaginam em acontecer. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para eles: se eu falasse para vocês que tem um exército nesse vale querendo atacar Meca, vocês iriam acreditar em mim? Se fosse outro no lugar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as pessoas iam falar: não acreditamos porque ninguém se atreve a fazer isso. Só que, já que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está falando, todos eles disseram: sim, nós iríamos acreditar, porque jamais testamos uma mentira de ti, ó Muhammad. Então, até as coisas impossíveis nós iríamos acreditar, porque é você que está falando. Subhanallah, era o Muhammad que está falando. Aí ele disse para eles: inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin alim. Eu estou aqui advertindo de vocês que tem um castigo severo que Allah subhanahu wa ta'ala está preparando para quem? Para os incrédulos. As pessoas ficaram quietas. Abu Lahab levantou no meio das pessoas novamente e disse: Tabban laka alihada jama'tana. Tabban laka alihada jama'tana. Ele disse que esteja perdido, ó Muhammad, é para isso que você nos ajuntou? Aí Allah subhanahu wa ta'ala revelou a surat al-Masad: Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidiha hablum min masad. Uma surata completa que foi revelada sobre esse caso do Abu Lahab, Surat al-Masad, que seria a surata 111 do Corão, número 111, que Allah subhanahu wa ta'ala aqui que ele disse que pereçam as mãos de Abi Lahab, que elas estejam perdidas. Ele disse: você está perdido, Muhammad, é para isso que você nos reuniu? Allah subhanahu wa ta'ala disse: Abu Lahab que está perdido, e não Muhammad alayhi salam. Que pereçam as mãos de Abi Lahab, ou que destrua as mãos de Abi Lahab. De nada lhe beneficiará a sua riqueza, porque ele era uma das pessoas mais ricas de Meca, era uma das pessoas nobres entre as pessoas de Meca. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: de nada lhe beneficiará a sua riqueza, nem o que ele adquiriu nas questões mundanas. Logo estará num fogo possuidor de chamas. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo quem? Abu Lahab, que ele estará no quê? Num fogo, que seria o fogo do inferno. E sua mulher, que é a esposa do Abu Lahab, nós vamos perceber depois como é que ela perseguia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ela fazia de tudo para impedir com que as pessoas seguissem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ela e o esposo dela, Abu Lahab. Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz: em cujo pescoço da esposa do Abu Lahab haverá uma corda de fibra do fogo do inferno, sendo castigada no fogo do inferno. Esses versículos foram revelados naquele momento. Abu Lahab,
Até hoje, as pessoas que analisam o Corão, eles dizem, muitas das pessoas ali presentes não eram muçulmanas. E centenas delas, dezenas delas se converteram depois para o Islã. Entre elas, pessoas que eram muito inimigas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enfrentavam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e Deus permitiu que futuramente elas aderissem ao Islã. Só que Abu Lahab, quando Allah subhanahu wa ta'ala naquele momento disse Tabbat yada Abi Lahab wa tab, e anunciou que ele é uma pessoa incrédula e que irá morrer na incredulidade, ele morreu depois da revelação desse versículo por 10 anos. Abu Lahab poderia chegar 1 ano depois, 2 anos depois e tal, e ele falar, já que o Alcorão, para desmentir o Alcorão, eu testemunho que não há outra divindade além de Allah. E agora, o que vocês fazem com esse versículo? Não é? Olha o milagre do Alcorão. Ele não se converteu, e Allah subhanahu wa ta'ala sabia que outros que eram piores do que ele, não foram revelados versículos contra eles, porque futuramente eles se converteram para o Islã. E o Abu Lahab não se converteu, e Allah subhanahu wa ta'ala determinou esse versículo já no início da mensagem, para dizer que essa pessoa não terá a sorte de se converter para o Islã. Esse é um dos milagres do Corão, subhanallah. Ele morreu 10 anos depois, né? E entre as pessoas que eram inimigas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naquele momento e naquela época, eram vários, e somente nele que foi revelado esses versículos, essa surata. Nesse momento, Abu Lahab, ele anunciou que ele era um inimigo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e Allah anunciou também que essa pessoa é inimiga do Islã. E depois começou a mensagem a se divulgar, a mensagem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi divulgando abertamente para as pessoas, e aí começou uma nova fase, depois dos 3 anos. Essa nova fase, ela se abriu para as pessoas, a divulgação se tornou aberta, as pessoas começaram a ser reconhecidas, quem que era o muçulmano, quem que aderiu ao Islã. Os incrédulos, eles começaram a tomar uma nova etapa em relação a isso, tentando tirar as pessoas do Islã, tentando reter o Islã ali para que ele não perseguisse para frente, para que as pessoas não abraçassem o Islã. Eles sabiam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa nobre, era uma pessoa que não estava falando mentira, era uma pessoa realmente, ele era o mensageiro de Allah, até que Abu Jahl, imaginem, Abu Jahl, ele disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naquele momento: nós não desmentimos você, nós sabemos que você é uma pessoa verídica, isso que era confirmado pelas pessoas, mas nós desmentimos aquilo que você está vindo com ele, essa mensagem, não você, é a mensagem. Entenderam a questão aqui? Por isso Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yashhadun. Eles não estão desmentindo você, mas eles reconhecem que aquilo é verdade e eles querem se afastar dessa verdade. Então, inshallah, nas próximas aulas nós iremos falar sobre uma nova etapa da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da mensagem do Islã, e a maneira que os incrédulos começaram a agir, e a maneira que os muçulmanos, junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, também começaram a agir. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que é benéfico. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.